Olá, sou João Batista Tavares e este é o canal Veredas Antigas. No vídeo de hoje iremos falar sobre os batistas gerais e os batistas particulares. Com a reforma protestante do século XVI, com Lutero na Alemanha, Zwinglio em Zurique e João Calvino em Genebra, na Suíça, surgiram três pontos importantes para nortear os reformados a partir dali. São esses pontos os seguintes: a autoridade das Escrituras, a justificação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. A autoridade das Escrituras. Esse princípio contraria o dogmatismo católico, que diz que a Igreja está acima das Escrituras. Afinal, segundo eles, a Igreja é quem definiu o que é Escrituras. Mas, na verdade, é um ponto que contraria, pois a Bíblia estaria sobre a Igreja e não a Igreja sobre a Bíblia. A justificação pela fé. Este princípio vai na contramão do sistema sacramental da Igreja Católica Romana, pois diz que para que o homem seja salvo, ele precisa cumprir todos os sacramentos impostos pela Igreja. O terceiro princípio é o sacerdócio universal dos crentes, que se erguia contra o clericalismo, que somente padres, bispos, arcebispos e até o Papa seriam sacerdotes. Mas quando a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, diz que todos nós somos sacerdotes, conforme descrito em 1 Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Assim foi principalmente sobre essas bases que o protestantismo se ergueu a partir do século XVI. Ainda no século XVI surgem na Inglaterra um grupo chamado separatistas ingleses. Desse grupo separatista temos ainda hoje denominações como presbiterianos, reformados holandeses, congregacionais e até mesmo aqueles que seriam chamados de batistas após a controvérsia quanto a se o batismo pedo batista, ou seja, batizar criança, ou o credo batismo, batizar após crer, seria o correto segundo a Bíblia. Lembrando que todos esses grupos reformados são oriundos desse movimento separatistas ingleses. Mas como nosso tema são os batistas gerais e os batistas particulares, falaremos deles. Os batistas gerais refutavam o batismo infantil e diziam que o batismo deveria ser após crer. E tinham também um questionamento quanto à eleição. Diziam que a salvação era para todos. Sendo assim, por isso eram chamados de batistas gerais. Segundo alguns historiadores, os batistas gerais quase se extinguiram ainda no século XVII. Eles migravam para outros grupos, inclusive alguns para um grupo chamado hoje de menonitas, que eram seguidores de Menon Simons. Isso ocorreu principalmente após o Sínodo de Dort, que ocorreu entre os anos 1618 e 1619. Mas o Sínodo de Dort é um assunto para o próximo vídeo dessa série. Esse é mais um vídeo do nosso canal Veredas Antigas. Fiquem com Deus e até a próxima.